Mira, vamos ficar quietinho. Vamos? Vamos ficar quietinho. Se estão à procura de um cão que seja afável, simpático, meigo e companheiro fiel, então apresento-vos o Pug. Neste caso, o meu Pug, o Tug. Sim, eu tenho um Pug chamado Tug. Hoje vou partilhar convosco a verdade sobre ter um Pug em casa. Vamos? Olá e sejam bem-vindos ao meu canal. Como eu disse, os Pugs são extremamente brincalhões e é provável que eu passe o vídeo todo a tentar brincar comigo. Ao falar-vos das características dos Pugs, eu também vou estar a falar das características do Tug. Vai-se a marcar este vídeo. Pronto. Tem a classificação de cão de companhia. Tem uma esperança média de vida de entre 12 a 15 anos. O Tug tem 9 aninhos. Larga um pelo, que é uma coisa estúpida, como podem verificar. Os Pug Carlin normalmente vêm em preto ou em fawn, que é a cor do Tug. Outra característica muito conhecida é o rabo encaracolado, que de momento não estão a conseguir ver, estas orelhas em formato de botão ou de rosa e a máscara preta. Ninguém sabe ao certo a sua origem, mas estima-se que tenha sido na China. Era tido como sendo o cão dos imperadores da dinastia Shang, entre 1600 a 1046 a.C. Da China terá passado para o Tibete, onde era o cão dos monges, e depois daí para o Japão. Foi trazido para a Europa no século XVI por um mercador holandês e tornou-se o cão oficial da Casa Orange, portanto a Casa Real Holandesa, supostamente por ter salvo a vida a Guilherme II. Porque os Pugs, apesar deste ar assim meio doido, não direi que são bons cães de guarda, quer dizer, porque eles, coitados, muito pouco podem fazer, mas são extremamente corajosos e eles defendem os donos com unhas e dentes. Mas pronto, coitadinhos, não é um cão com o qual queiram ir à caça. Como disse, é um cão de companhia, é um cão que é bom para estar no apartamento, porque não é um cão que queira mexer-se muito, se bem que sim, deve passear todos os dias e andar, não é um cão que vá fazer assim uma maratona. E é um cão que gosta de temperaturas amenas, ele não gosta nem de muito calor, nem de muito frio. Flor de estufa é outro nome para ele. Constipam-se muito facilmente. Eles são engraçadíssimos quando espirram. Tug, quer espirrar? Vais ficar aqui. Ele é fiel, ele é brincalhão, ele é afetuoso, ele vem connosco para todo lado, mesmo quando não é convidado. Isto é uma característica dos Pugs, é tipo sombra negra, anda sempre ali atrás de nós. Aliás, é um cão que fica ansioso quando fica sozinho. Eu acho que a criatura que ficou mais feliz por eu ter ficado em teletrabalho foi precisamente o Tug, porque passou a ter a dona com ele o dia inteiro. Eu normalmente estou a trabalhar e ele está aos meus pés a roncar alegremente. Eles, aliás, são cães que roncam um bocado, porque sendo bracoencefálicos, eles têm... Toda esta zona é propensa a problemas, vá. Portanto, este é um cão que, a ter, convém ter conta aberta no veterinário, estou já a avisar, porque isto são rios de dinheiro com estes cães. Sofrem de tudo, sofrem dos olhos, sofrem do nariz porque têm as vias aéreas apertadas, sofrem da boca porque têm esta boca toda torta, têm otites. Este cão chegou a furar uma vez a córnea, teve de ser operado à vista, gastei 800 € só nessa operação dele à vista. É um cão que requer muitos cuidados a nível de limparmos os ouvidos, limparmos estas pregas, limparmos os olhos. É um cão que requer muita manutenção. Também é um cão que cheira um bocado mal, são cães dados a dermatites, têm umas glândulas sebáceas muito ativas. Como eu disse, é um cão que larga imenso pelo, eu acho que vocês vão estar a ver aqui ao longo deste vídeo todo pelo a voar. É por isso que eu tenho aqui esta manta. Tug, tu largas muito pelo. É.
São um cão com muito boa disposição, estão sempre prontos para a brincadeira. Apesar deste ar carrancudo que eles têm, na verdade é um cão muito brincalhão e extremamente curioso, gosta de inspecionar tudo. Aquilo que tem de curioso e brincalhão tem de teimoso. É um cão que só faz aquilo que quer. É impressionante. Eu treinei-o para fazer alguns truques e ele realmente fazia-os, mas só a troco de biscoitos, porque estes cães são sôfregos, eles comem tudo. Se tiverem um pug, têm mesmo de ter atenção à comida que lhes dão, porque eles têm o estômago muito sensível, têm tendência para engordar muito facilmente e quanto mais gordos, pior é depois para respirarem. Portanto, tudo isto está ligado. São cães que requerem, lá está, requerem muita manutenção. Como podem verificar, adora receber mimos. Está aqui, está nas suas 7 quintas. É um cão muito afável, muito sociável com os humanos. Eu estou convencida que o meu cão acha que é um humano, ou que eu sou humana dele, não é ele que é o meu cão. E é um cão que, se não lhe ligam, ele fica ofendido. Eu lembro uma vez passámos por um senhor e ele cumprimenta toda a gente. Toda a gente que entra cá em casa diz que eu tenho o cão mais simpático do mundo. Porque ele cumprimenta toda a gente e salta e lambe e pronto, é mesmo muito meiguinho. Ele fez isto a um senhor na rua e o senhor ignorou. E eu juro, ele olhou para mim, assim com um ar de... Então, como é que é? Ele não gosta de mim? Como é que é? Ele não gosta de mim? Como é que ele não gosta de mim? Pronto. São cães que realmente gostam muito de receber atenção. Ele ainda não parou. Normalmente quando os donos de pugs se encontram, começam a contar as histórias dos seus cães e depois é um cão que é muito visto, há muito merchandise associado aos pugs, há t-shirts, há canecas, há tudo. Portanto, eu tenho de tudo, porque quando o Tug veio para mim, com 1 ano e meio, pronto, toda a gente começou a oferecer coisas de pugs e achei mesmo muito engraçado. Quando os donos se encontram, lá está, começam a partilhar as histórias dos seus pugs. É um cão que ladra a tudo e nada, ladra ao reflexo, ladra porque sim, ladra porque não, ladra porque ouve um barulho, larga porque não ouve um barulho. E depois tem um ladrar muito engraçado, muito rouco, que aquilo nem parece que está a ladrar, é assim uma coisa estranhíssima quando ele ladra. Ladra! Ladra! Para vos enquadrar um pouco, o Tug veio para mim com 1 ano e meio. Ele era do meu irmão e o meu irmão pediu para eu fazer dog sitting ao cão durante 1 semana porque aparentemente o filho dele seria alérgico a pelo de cão. Ele ficou 1 mês. Passado esse mês o meu irmão veio buscá-lo e o cão teve uma depressão. Houve um dia que eu fui lá à casa e o cão agarrou-se literalmente, as patas dele, as de cima e as de baixo, abraçaram as minhas pernas e ele vinha a arrastar-se à medida que eu ia saindo de casa. O cão teve uma depressão porque ele adotou-me como dona dele, pronto. Nesse dia o meu irmão veio-me cá trazer e disse: o cão é teu. E eu abri conta no veterinário. Não é o cão mais sociável do mundo com outros cães, porque eu acho que eles acham que são humanos mesmo e o respirar deles, como é bastante sofrido, não sei se isso faz com que os outros cães pensem que estão a rosnar, mas não é um cão muito dado a outros cães, que é uma pena. Em suma, se querem um cão que é extremamente bom companheiro e que vai para vocês para todo o lado e que pode ser realmente o vosso melhor amigo, então um pug é o ideal. E eu tenho sempre a companhia do meu taguinho. 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 Eu espero que tenham gostado deste vídeo, onde vos apresentei mais um membro da família. Se quiserem também saber um pouco mais sobre animais domésticos e crianças, então comentem, que eu também posso gravar um vídeo sobre isso, sobre os passos que devemos tomar, quais as precauções, pronto, todos esses aspectos que preocupam muitas vezes as grávidas, mas que não têm motivo para preocupar. Mas se quiserem que eu grave, então comentem aí em baixo, gostem, comentem, partilhem, subscrevam o meu canal, ativem as notificações e diz adeus, tá?